Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de primeiros socorros para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula, nós iremos estudar a avaliação secundária e os procedimentos para cada caso. Nós precisamos relembrar então que na avaliação primária tinha o objetivo principal avaliar o estado dos sinais vitais, se existia e se estava presente com a intensidade mínima necessária, ou seja, se a pessoa não estava sem respiração ou a respiração muito fraca e o pulso quase, sem pulsação. Então, avaliando-se aquilo, entrava-se com a manobra de RCP. Ok. Na avaliação secundária, nós precisamos avaliar que a pessoa já está com sinais vitais controlados, monitorados. A gente precisa o tempo todo monitorar os sinais vitais, mesmo partindo por uma avaliação secundária, que tem por objetivo avaliar a extensão dos ferimentos. Tem o outro objetivo, ver se a quantidade de sangue perdida, e se há algum procedimento que a gente pode fazer para reduzir ou estancar isso. As fraturas e lesões, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para mobilizar, procedimentos adequados para cada caso, de acordo com a prioridade, cuidando sempre do quê? Dos sinais vitais. Então, em todo o tempo que a gente estiver avaliando secundariamente, nós não podemos deixar de observar se os sinais vitais estão estabilizados, ok? Isso é fundamental. Então, aqui, ó, primeira coisa que a gente vai falar é o desmaio, O que pode causar um desmaio? Um desmaio pode causar por contusões, choques emocionais, excesso de esforço físico e mental, cansaço, fome, problemas de metabolismo, dentre outros. A vítima deverá ser submetida à assistência médica para investigação das possíveis causas, ou seja, um desmaio às vezes não é a causa principal daquilo que aconteceu. A pessoa pode ter uma outra causa que, se ela não for verificada, ela pode entrar em choque e assim por diante. Então, um desmaio deve ser sempre tratado como uma situação de extrema urgência. Então, avalie as possibilidades, aplique os procedimentos e caminhe a pessoa para o médico quanto antes. Olha lá, os principais sintomas de um desmaio são suor frio, palidez, o pulso fraco, respiração lenta, vista embaralhada ou nublada e perda temporária da consciência. Então, quando a gente avistar que houve um desmaio e existem esses sintomas, a gente pode já ter vamos dizer assim, por procedimento, fazer as seguintes avaliações. O estado de choque agora, que também pode ser, vamos dizer assim, um desmaio, se não for observado sinais vitais e a perda de sangue que possa ocorrer, ou entre outras questões, pode levar ao estado de choque. Então, várias questões aqui que nós iremos falar pode levar a pessoa ao estado de choque, principalmente em acidentes de trânsito. Então, assim, vários fatores podem levar a pessoa ao estado de choque, como emoções fortes, choque elétrico, hemorragias, queimaduras, envenenamento, intoxicações, ataque cardíaco, fraturas, exposição a altas temperaturas, ferimentos graves, infecções, reações alérgicas, compressões e amputações. Dependendo da causa, há diferentes tipos de estado de choque: choque emocional, choque anafilático, choque térmico, choque cardíaco e choque hipovolêmico. Esses que estão aqui no texto de baixo, na estrofe de baixo, eles estão relacionados com todos ali que foram citados acima. Os tipos mais comuns em acidentes de trânsito é o choque hipovolêmico, causado pela perda excessiva de sangue e líquido. Quais são os principais sintomas de um choque hipovolêmico? Palidez, pele fria e úmida, suor frio e denso, pulso rápido e fraco, respiração curta e rápida, náuseas, vômitos, sensações de sede, extremidades arroxeadas, sensação de frio com tremores, visão nublada e inconsciência. Então, um desmaio, se não observado, pode levar a um estado de choque, que pode levar
há uma parada, que daí se volta a necessidade de aplicar a reanimação cardiopulmonar. Então, por isso que é uma sequência de atendimentos e a gente precisa sempre estar eliminando as fases e sempre de olho nos sinais vitais. Quais são os procedimentos no caso do estado de choque, né? Avaliar rapidamente qual foi a gravidade, qual a gravidade da situação e tentar eliminar a causa, né? Se for um sangramento, no caso, tentar estancar esse sangramento com compressas. A gente vai falar logo mais quando falar de hemorragias, tá? Revisar sempre os sinais vitais para que a pessoa não entre, né, naquele estado em que compromete os sinais vitais. Manter a vítima deitada, manter a cabeça de lado, né, para evitar que ela se engasgue ou se asfixie. Isso se chama posição lateral de segurança. É só você levantar a perna pela qual vai ficar para cima, levantar ela, dobrar ela e virar a pessoa de lado. Afrouxar roupas, fivela do capacete, não tirar o capacete, tá? Deixa o capacete lá, abre a viseira, afrouxa a fivela só. Mantenha a pessoa agasalhada, porque nesses casos a pessoa fica com frio, e providenciar auxílio médico. Convulsões. Como que a gente trata? O que são primeiro? Convulsões são contrações musculares involuntárias e descontroladas de várias partes do corpo causadas por alterações de funções do cérebro, que costumam durar alguns minutos apenas. Isso é a média, né? Então, quais são os sintomas de uma convulsão? Súbita perda de consciência e queda ao chão, contrações musculares do corpo e face, lábios arroxeados, né? E salivação, respiração forte e irregular. Quais são os procedimentos? Aqui vem algumas coisas bem interessantes. Ó. Afaste os objetos, né, que estejam próximos para a pessoa não se machucar. Não tente parar os movimentos, porque eles são involuntários, você pode machucar a pessoa ainda mais, ou até mesmo se machucar. Só afaste os objetos e deixe que ela vai se acalmando, porque são movimentos involuntários. Proteja a cabeça da vítima e virá-la de lado, se possível, se ela estiver num estado que não seja muito grave, né? Não tente impedir os movimentos, como eu falei. Passada a convulsão, afrouxe as roupas, né, da vítima para ela ficar confortável. Verifique sempre os sinais vitais, né, e as lesões, se houver, e providencie assistência médica. Então aqui vai uma questão, pessoal. Convulsão, normalmente as pessoas associam, acham que a pessoa vai engolir a língua e tentam enfiar a mão na boca da pessoa e puxar a língua. Não precisa, a pessoa não vai engolir a língua, isso é um mito. Não é possível se engolir a língua. E outra coisa, é perigoso você colocar a mão na boca da vítima e se ela voltar, né, um movimento involuntário ali que ela faça no maxilar com muita força pode até amputar o seu dedo. Então não é aconselhado. Agora vamos ver o procedimento de hemorragia. Então, hemorragia a gente precisa observar duas questões. Hemorragias, existem hemorragias externas, né? Que é o que a gente vai falar primeiro, e internas, tá? Então, a hemorragia externa são visíveis, tá? Pois o sangue verte de forma de fora do corpo através de ferimentos ou orifícios, né? Nariz, boca, ouvido. Quando uma artéria é atingida, o perigo é ainda maior. O sangue é vermelho, vivo e sai em jatos rápidos e fortes, tá? Na mesma frequência dos batimentos cardíacos. Quando as veias são atingidas, o sangue é vermelho escuro e sai de forma lenta e contínua. Então, vale a gente entender. Se está rápido, conforme os batimentos e forte, isso aí afetou o quê? Uma artéria. Então, precisa estancar o quanto antes, porque o ser humano tem em média 6 litros de sangue no corpo. E se perder muito sangue, entra em choque hipovolêmico. Tá? A gente vai ver logo mais como que faz os procedimentos. Então assim, ó, aplicar procedimentos, aplicar os curativos de gaze ou pano limpo sobre o ferimento e pressionar. Tá? Para quê? Para que haja coagulação. Só isso. Não troque o curativo. Vendo que o pano ficou encharcado, coloque outros, tá? Outros panos. Pega pano, camiseta, o que tiver limpo, corta e vai fazendo compressas ali. Quando
Preciso colocar novas ataduras em cima das já existentes, como eu falei, para aproveitar melhor a coagulação. Se continuar sangrando, comprimir a artéria mais próxima da região, evitando movimentar a parte afetada, né? Em ferimentos pequenos, pressionar com o dedo até parar o sangramento. Manter, se possível, o membro ferido em posição mais elevada que o coração, porque daí ele evita, né, que o sangue suba. Deitar a vítima se possível. Então, esses são os procedimentos para uma hemorragia externa. Atenção! Não tente retirar corpos estranhos dos ferimentos, porque pode agravar ainda mais. Não aplique qualquer produto em ferimentos. A gente não tem, vamos dizer, capacitação para medicar ninguém. Então, a gente não aplica produtos, só faz as compressas, só faz as ataduras. Só. Não aplique garrote, tá? Garrote é pegar algo e fechar a artéria acima do ferimento. Não aplique garrote. Hemorragia interna. Hemorragia interna ocorre em órgãos internos como fígado, baço, pulmão, estômago, devido a traumatismos profundos e levam rapidamente ao estado de choque. E como a gente não consegue ver, a gente precisa avaliar a situação e tomar os procedimentos, tomar as atitudes conforme os procedimentos, tá? Os sinais externos devem ser acompanhados e controlados com muita atenção. Pulso fraco, acelerado, pele fria e pálida, mucosa dos olhos e boca branca, né? Mão e dedo arroxeado, pela diminuição da irrigação do sangue nos órgãos, né? Nos membros, sede, tontura e inconsciência. Quais os procedimentos? Mantenha a vítima deitada. Coloque uma bolsa de gelo ou compressa fria no local do trauma. A vítima deve receber atendimento médico o mais rápido possível. Não deixá-la tomar líquido. Por quê? Porque tomar líquido vai fazer diluição, vai diluir, né, o sangue e fica mais difícil a coagulação. Pode até aumentar a hemorragia. Monitorar os sinais vitais para evitar choque e parada cardíaca. Hemorragias nasais, né? É causada pelo rompimento de vasos sanguíneos no nariz. Em acidentes, a hemorragia nasal, seguida de sangramento pelo ouvido, pode indicar traumatismo craniano. Então, esse é o sintoma básico. Se olhou a hemorragia nasal, hemorragia no ouvido, tem que se suspeitar de traumatismo craniano. Quais os procedimentos para hemorragia nasal? Sentar a vítima em local fresco e afrouxar suas roupas. Pedir à vítima para respirar pela boca e não a deixar assoar o nariz. Por quê, pessoal? Isso aí pode aumentar o sangramento e quanto mais ali coagula aquilo ali, é melhor, que a chance de parar aquele sangramento é maior. Encaminhar o acidentado a um médico. Se a vítima estiver inconsciente, deve-se manter a cabeça de lado para evitar asfixia, né, e afogamento com o sangue, tomando cuidado principalmente com as lesões na coluna cervical. A gente vai ver sobre coluna cervical uma parte ali que é um dos principais motivos pelo qual a gente não movimenta a vítima. Tá? A gente vai ver logo à frente. Fraturas. Então agora entramos na parte de fraturas. São consideradas fraturas fechadas e abertas ou expostas, tá? Então assim, fraturas fechadas. Neste caso, o osso quebrado não perfura a pele. O primeiro passo consiste na imobilização do membro fraturado para impedir o deslocamento das partes quebradas, evitando maiores danos. Ou seja, uma fratura fechada, se você ficar movimentando a pessoa, pode romper a artéria, pode romper nervos, pode romper músculo e pode agravar ainda mais a situação ali da vítima. O ideal é mexer o mínimo possível. Procedimentos: movimentar a vítima o mínimo possível, colocar talas para sustentar os membros atingidos. Alguns materiais podem servir de tala, por exemplo, vareta de madeira, metal, estaca, tábua, papelão, revista ou jornal dobrado, entre outros, né? Esses aqui são alguns exemplos.
As talas deverão ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura, envolver as talas em panos para não machucar a pele da vítima, né? Ou seja, colocar ali pano por dentro da tala, né? O braço com suspeita de fratura deve ser imobilizado, preferencialmente junto ao peito, para não mexer, né? Amarrar as talas com ataduras ou tiras de pano, não muito apertadas, né? Em 4 pontos. Isso aqui é fundamental, tá? Quando for fazer uma tala, abaixo da articulação, abaixo da fratura, acima da articulação e acima da fratura. No caso de fratura na perna, um bom recurso é amarrar a perna quebrada na outra para que não haja movimentação. Colocar um lençol ou uma manta dobrada entre as duas, ok? Então, assim, agora as fraturas abertas ou expostas, né? São fraturas nas quais as pontas dos ossos perfuram a pele. Então, dá para a gente ver. Aqui, além da fratura, deve-se cuidar com ferimentos, evitando a contaminação, infecção e hemorragias, porque como, né, rompeu a pele, então pode haver infecções e hemorragias. Quais os procedimentos? Fazer um curativo protetor sobre o ferimento com gaze ou pano limpo. Se houver ruptura de vasos, haverá hemorragia, que precisa ser controlada com as compressas, né? Imobilizar o membro fraturado na mesma forma que uma fratura fechada, né? Ou seja, os procedimentos são semelhantes. Providenciar socorro especializado quanto antes. Demais fraturas, né? Fraturas de crânio, fraturas de costela, de quadril, sempre tomar os seguintes cuidados. Suspeitar de hemorragias internas, né? Se houver sangramento, cobrir com gases e pano limpo, para tentar estancar. Não dar líquido para a pessoa beber, porque ela pode aumentar, né? E observar os sinais vitais, providenciar socorro especializado. Nesses casos aqui, pessoal, sempre há de se suspeitar o pior. Por exemplo, uma fratura na costela. Você não mexe na pessoa e faz com que ela se mexa o mínimo possível, porque se fraturar uma costela, pode perfurar órgãos internos. E quanto menos ela se mexer, melhor. Tá? O quadril já é uma questão relacionada à movimentação. A pessoa não vai conseguir se movimentar e pode ter fraturado perto da coluna. Então também é perigoso. Mover o mínimo possível. Tentar acalmar a pessoa. E fraturas de crânio, né, pessoal? A pessoa pode perder a consciência ali, entrar em estado de choque ou até mesmo desmaiar. Lesões na coluna cervical. Então aqui, ó, se lembra que lá na primeira aula é falado, né, que primeiros socorros são as técnicas do que se deve fazer, como fazer, e um atendimento mal realizado é pior do que não fazer nada. Então, o objetivo principal de não se mexer na vítima, não movimentar ela, é para que a coluna vertebral, né, cervical, ela seja preservada. Não tanto pela parte óssea, mas pela questão do feixe de nervos, que é a medula que passa por dentro, tá? Porque dependendo da região, ela pode ser rompida e daquela região para baixo, ela pode perder, a vítima pode perder os movimentos, tá? Então ela pode ficar paraplégica ou tetraplégica. Então aqui, ó, na coluna vertebral, a coluna vertebral é formada por pequenos ossos chamados de vértebras. As vértebras formam um canal onde está a medula, né? Por onde passa impulsos nervosos que controlam os movimentos, as sensações e reações de todos os membros e funcionamento dos órgãos. Em uma fratura de coluna, se houver lesão da medula, pode ocorrer a perda definitiva de movimentos ou funções do corpo. Então, exatamente o que eu falei é o que está aqui no nosso texto. Devemos suspeitar de fratura de coluna sempre que estiver em consciência, né, a pessoa estiver inconsciente, apresentar dores nas costas ou no pescoço, apresentar formigamento ou dormência nos braços e pernas e não conseguir sentar ou não mexer algumas partes do corpo. Então isso aqui, pessoal, é fundamental, tá? Nos procedimentos, não mexer nem deixar ninguém tocar na vítima até a chegada do socorro especializado. Por quê, pessoal? Porque existe
técnicas para se imobilizar a coluna cervical, principalmente na área do pescoço, tá? Então, existem colares cervicais. Quem tem atendimento mais avançado sabe como improvisar um colar cervical, tá? Com cobertores e assim por diante, para que a pessoa não mexa o pescoço, não deixar ela mesma mexer, e a gente não pode mexer, porque, como eu falei, quebrou ossos, mas pode ser que não rompeu a medula. Então a pessoa tem uma grande chance de apenas curar a parte óssea e continuar sua vida normal. Então essa aqui é uma das questões fundamentais desse nosso treinamento. Manter a vítima agasalhada e imóvel, observar a respiração, pois esse tipo de lesão pode provocar parada respiratória, que exigirá fazer o que? O RCP. E agora, pessoal, queimaduras. As queimaduras podem ser classificadas em 3 níveis de acordo com a gravidade. Primeiro grau das queimaduras. A queimadura de primeiro grau, ela só aparece vermelhidão no local sem formação de bolhas. Então, isso aqui é fundamental a gente compreender. Não tem bolhas, está vermelho, a pessoa está reclamando que dói, queimadura de primeiro grau. Segundo grau, vermelhidão, dor e formação de bolhas na camada superficial da pele. Depois, no futuro, ela vai descamar, né? E o terceiro grau é destruição da pele. Pode chegar a camadas superiores, até mesmo aparecer músculo, nervos e até o osso, pode chegar, tá? Então, nesse caso, é vamos dizer assim, uma queimadura no nível extremo, terceiro grau, nível extremo. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo, né, de situação. Quais os procedimentos? Deitar a vítima de modo que a cabeça e o tronco fiquem em nível mais baixo do que o restante do corpo, né? Aplicar um pano limpo sobre o local da queimadura. Em seguida, molhar esse pano e manter úmido essa parte afetada. Pessoal, aqui aconselha-se utilizar soro fisiológico, se tiver. Se não tiver, água potável mesmo, água limpa. Por quê? Porque a irrigação ali, deixar o local úmido com o pano úmido por cima, vai deixar, vamos dizer, vai minimizar a temperatura, a pessoa vai sentir uma sensação de conforto. Então, sempre está molhando para irrigar ali, que isso vai auxiliar a pessoa. Em caso de queimadura nos olhos, lavar abundantemente com água limpa ou soro fisiológico, novamente, cobrir com gaze, né, ou pano limpo e procurar imediatamente o socorro especializado. Ferimentos nos olhos, né, que não são queimaduras agora, são ferimentos em geral. Procedimentos: não permitir que a vítima esfregue os olhos, né? Em caso de contato com produtos químicos, lavá-lo com água abundante, quanto antes. Não tentar retirar cacos ou objetos cravados nos olhos. Utilizar uma atadura para cobrir os dois olhos, para que a pessoa não fique se movimentando o olho, tentando olhar para alguma coisa, e ela vai movimentar os dois olhos e o olho afetado vai sentir, né? Então, é por isso que deve se mobilizar, né, com uma atadura os dois olhos, né? Ferimentos no tórax, né? Ferimentos no tórax e abdômen. Tapar o ferimento externo, né, que possam ter atingido os pulmões, para evitar a entrada de ar. Então, assim, pressionar o ferimento diretamente com uma gaze ou pano limpo com o dedo ou com a mão, para ver se estanca, né, a hemorragia. Prender o curativo com uma faixa ou cinto sem apertar. No tórax. Agora no abdômen. Não retirar o corpo estranho, né, do corte ou da perfuração. Isso pode iniciar ou agravar uma hemorragia. Cobrir o ferimento com uma compressa de pano limpo, mantendo-o firme no local. No caso de órgãos internos expostos, né, não tentar colocar de novo, né? Porque não tocar, na verdade, né, o que ele fala ali primeiro, e nem tentar recolocar, né? Cobre com uma compressa de pano limpo, umedecido em água limpa ou soro fisiológico e leva a pessoa para o médico quanto antes. Acidentes com veículo que transportam produtos perigosos, tá? Então, placas e símbolos do tipo que tem na nossa apostila identificam que
transportar produtos perigosos como combustível, produto químico explosivo, etc. Esse acidente com esse tipo de veículo, né, pode ser muito perigoso para quem estiver nas proximidades. Por quê? Porque pode causar ou incêndio, ou explosão, ou contaminação, tá? Ou até envenenamento. O procedimento ideal é manter distância, sinalizar para evitar outros acidentes e acionar imediatamente socorro especializado, tá? E agora, auxiliar motociclistas, tá? Acidentes envolvendo motociclistas exigem cuidados especiais. Prever que pode haver múltiplas lesões. Então, sempre pensar que pode haver o pior. Suspeitar sempre de fratura na coluna cervical e quadril. Sempre que possível, aguardar por socorro especializado sem movimentar o motociclista, tá? Não retirar o capacete a menos que haja alguém que domine técnicas para retirar. Tem uma maneira correta na apostila, nós temos as fotos ali que mostra que um mobiliza a coluna com a mão e o outro retira o capacete, tá? Mas isso aí tem que ter habilidade e treinamento para isso. Então, você que não sabe, melhor deixa lá, só abre a viseira e solta a fivela e espera o socorro chegar, tá? Verificar se há dificuldade de respiração. Daí, fazendo isso que eu falei da viseira e da fivela, já minimiza. Se a vítima não estiver respirando ou respirando com dificuldade, iniciar RCP urgente, porque daí não há tempo. Em pouco tempo a pessoa pode vir ao óbito. Então, se tiver sem respirar ou respiração muito fraca, pulsação também, a gente já falou na segunda aula, aí iniciar o RCP. Movimentação e transporte de emergência, tá? Se lembra que lá no comecinho eu falei, desde o começo eu tenho falado, não se movimenta a vítima. Só que existe casos em que não há tempo, não há como perder tempo, não dá para deixar a vítima onde ela está, até que o socorro chegue. Nesses casos a gente precisa movimentar a vítima, mas é só nesses casos, tá? Mas a regra geral é não movimentar a vítima. A vítima só deve ser movimentada se estiver em perigo iminente, ou se o estado dela estiver agravando muito rápido, ou se houver a certeza que o socorro especializado não vai chegar a tempo. Aí a gente precisa agir. Quais os procedimentos em casos extremos? Caso a vítima estiver em risco, no meio da pista, sujeito a atropelamento ou novos acidentes, com o corpo submerso, sujeito a afogamento, exposta a gases venenosos, vazamentos de combustível ou risco de explosão e incêndio, eu posso mover a pessoa dessa forma aqui, puxo ela pelos pés, sem levantar muito os pés, né? Puxo ela pelos braços, cruzando os braços de forma que os braços acabem auxiliando na mobilização da cabeça. Aí não fica mexendo a cabeça, ok? Então são essas duas técnicas para tirar a pessoa do risco, de um local onde ela estiver, com risco de, né, ser atropelada ou queimada e assim por diante. Caso não chegará a tempo o socorro. Agora é outra questão. Improvisar uma maca ou padiola. Aí o que acontece, pessoal? Maca pode ser providenciada com uma porta, com um banco traseiro de um carro, né? Ou até mesmo uma padiola que é com pano, tá? Com pano e com varetas. Não interromper a verificação dos sinais vitais, mesmo que você esteja, né, fazendo isso, fica de olho nos sinais vitais. Se, né, está fazendo um RCP, não interrompe, continua, né? Estancar a hemorragia se houver, imobilizar todos os pontos suspeitos de fratura. Então a fratura sempre se imobiliza, ela do jeito que ela está, não coloca osso no lugar, só mobiliza do jeito que está e leva para o socorro, para o médico, né? Chama o socorro especializado. Para colocar a vítima, para tirar a vítima da maca, é utilizado uma técnica, né? Que se chama método de 3 ou 4 pessoas, onde cada um ergue uma parte do corpo, tá? Da vítima ao mesmo tempo. Então, normalmente, né, isso é utilizado
de uma forma coordenada. Todo mundo pega numa parte da vítima onde vai apoiar, né? E daí conta-se e levanta-se junto, né? Essa é a técnica ideal para que ninguém levante antes, né? E a pessoa não caia ou até mesmo venha a ficar torcido o corpo da vítima. E sempre, né, cuidar com a movimentação do pescoço nesses casos extremos. Então, pessoal, aqui nós terminamos esse nosso treinamento, tá? De primeiros socorros. Eu espero que todos estejam aproveitando, tenha sido de proveito todo esse treinamento, tanto para a primeira habilitação, para serem aprovados lá na prova, quanto para o dia a dia, para a vida, né? Porque existem várias coisas que são utilizáveis nesses treinamentos de primeiros socorros. Então, eu agradeço a todos e nós nos vemos na próxima aula.